Meus queridos amigos do Ideal Espírita, estamos aqui novamente para lermos uma mensagem e fazermos uma singela reflexão a respeito de um tema importantíssimo para todos nós que somos espíritas, que estamos atuando numa casa espírita e que temos a mediunidade. Essa mensagem intitula-se Mediunidade e Jesus. Consta no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, O Espírito da Verdade. Mensagem de Eurípides de Barçanufo. Essa mensagem ela tem alguma coisa muito importante para todos nós. E eu pediria a gentileza de todos os meus amigos que forem nos ouvir, que se possível, no final, depois de ouvirem, de darem o seu parecer a respeito dessa mensagem, que nós vamos ler e vamos comentar alguma coisa, e com certeza muitos dos amigos conhecem, já ouviram falar, já leram, e têm condições suficientes também de dar o seu parecer, porque eu vou encaminhar essa mensagem, esse vídeo, a muitos amigos nossos de doutrina, e com certeza ali também eles irão ler o parecer, a reflexão, os apontamentos que os amigos poderão fazer, logo após terem ouvido essa mensagem maravilhosa de Eurípides de Barçanufo. E ela inicia assim: quem hoje ironiza a mediunidade em nome do Cristo, esquece-se naturalmente de que Jesus foi quem mais a honrou neste mundo, erguendo-a ao mais alto nível de aprimoramento e revelação, para alicerçar a sua eterna doutrina entre os homens. Então, Jesus, ele veio à Terra há quase 2000 anos, há mais de 2000 anos, nos trouxe uma doutrina assim maravilhosa, de reflexões, de uma ética, de uma moral, que ainda nos dias de hoje nos custa a compreender, a seguir à risca e colocar em prática. Mas, como nós vamos ler no final da mensagem, se existe alguém que podemos dizer que foi médio de Deus, sem dúvida alguma foi Jesus. Lembrando que o que é mediunidade? Mediunidade é aquele que está no meio, que serve de intermediário do mundo espiritual para o mundo material. E lembrando de uma forma muito simples o nosso querido Chico, que teve uma mediunidade de psicografia, que Emmanuel, o seu grande mentor, ele então se concentrava, elevava o seu padrão vibratório, Emmanuel conseguia reduzir as suas vibrações, havia um encontro de energias onde Chico colocava no papel as mensagens maravilhosas de Emmanuel sobre as profundas reflexões da mensagem do Cristo. E não só ele, como outros médiuns de outras mediunidades, também age da mesma forma. Então, médium é que está no meio. E aí nós vamos observar que Jesus foi uma pessoa que nos trouxe profundos apontamentos a respeito dessa prática mediúnica. E aí continua a mensagem. É assim que começa o apostolado divino, santificando-lhe os valores na clareaudiência e na clarividência,
entre Maria e Isabel, José e Zacarias, Ana e Simeão, no estabelecimento da Boa Nova. Lembramos que quando Zacarias adentra o templo, ele lá em oração, ele tinha um grande sonho de ser pai, surge na sua frente o anjo Gabriel, que lhe diz: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas, e Maria, tua esposa, haverá de lhe conceder um filho, um varão, ao qual porás o nome de João. Então nós vamos vendo que por aí, né, o mundo espiritual começa a se manifestar para o preparo para a chegada de Jesus. Lá numa casa simples e humilde, em Belém de Judá, o mesmo anjo, depois de 6 meses, vai até Maria, informá-la de que Deus achou graça nela e ela dará a luz ao Salvador do mundo, que deverá colocar o nome de Jesus. Após o nascimento de Jesus, né, lembramos que também José, que tinha um grande amor, um grande respeito por Maria, sabendo dela grávida, ele quis abandoná-la. E ele é advertido por sonhos que o que foi gerado no ventre de Maria era por obra do Espírito Santo, que ele deveria ajudá-la, porque estavam aqui, né, numa gloriosa tarefa, numa grande missão. Após o nascimento do menino Jesus, nós vemos que os pais, José e Maria, o levam, né, num templo, e lá vão encontrar 2 pessoas, grandes pessoas tementes a Deus no templo, que é Simeão e Ana, que consta lá no comecinho do Evangelho de Lucas, que ao pegarem a criança, agradecem a Deus, né? E Simeão afirma que graças ao bom Deus, agora ele poderia partir feliz, porque em seus braços tem o Salvador. Então nós vamos vendo, né, que com a chegada de Jesus, o plano espiritual começa a se manifestar. E dessa forma, nós vamos vendo que, com a chegada de Jesus, essas questões se ampliam. E segue adiante a mensagem. Enaltecendo-a na inspiração junto aos doutores do templo, onde Jesus, menino Jesus, né, abre lá os evangelhos, o Velho Testamento e fala que agora foi cumprida a mensagem do mundo espiritual, dos profetas, com a sua chegada. Logo depois, exaltando-a nos fenômenos de efeitos físicos, ao transformar a água em vinho. Veja, gente, é a mediunidade de efeitos físicos. Não somente isso, né? Como outros momentos também, Jesus consegue manipular os fluidos do mundo e consegue realizar inúmeras coisas que para muita gente é tida como milagres. Não é isso? Então ele transforma a água em vinho nas bodas de Canaã, honorificando-a nas atividades de cura, em transmitindo passes de socorro aos cegos, onde ele impõe as mãos e aquelas pessoas voltam a enxergar. Não existe nada de milagre. Jesus tem o poder de manipular os fluidos e consegue restaurar, né, a visão dos cegos e de outras pessoas, como também o paralítico, favorecendo com que ele volte a caminhar. Eles estavam desalentados e aflitos, reconstituindo-lhes a saúde, ilustrando na levitação quando caminha sobre as águas, quando os discípulos, lá no meio, né, do mar da Galileia, aí Jesus vai sobre as águas até onde eles se encontram. E pelo seu poder também permite que Simão Pedro realize o mesmo intento de caminhar sobre as águas, dignificando-a nas tarefas de desobsessão,
ao instruir e consolar os desencarnados sofredores por intermédio dos alternados mentais que lhes surgem à frente. Vejam quantas pessoas envolvidas por espíritos que não os do bem, tidos como obsessores, mas Jesus, com o seu olhar, com a sua palavra, com a imposição das mãos, favorece com que eles sejam desprendidos das mentes das pessoas encarnadas e dando condições para que elas voltem a curar-se e terem uma vida tranquila, saudável, junto aos seus entes queridos. E aí também nós temos que, glorificando-a na materialização, em se transfigurando ao lado de espíritos radiantes no cimo do Tabor e elevando-a sempre no magnetismo sublimado. Quando ele leva Pedro, João e Tiago no Monte Tabor, né? E lá materializam-se Moisés e Elias. Então nós vemos que muitas casas espíritas, muitos templos espirituais também tiveram essa tarefa, ao qual espíritos se materializaram e conversaram, e tocaram as mãos e se abraçaram junto aos encarnados. Então, nós vamos observando que o Espiritismo está em concordância com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus continua na sua tarefa ímpar, aliviando os enfermos com a sua simples presença, revitalizando corpos cadaverizados, multiplicando pães e peixes para a turba faminta ou apaziguando as forças da natureza. Nós vamos observando que a presença de Jesus irradiava uma energia maravilhosa. Não é isso? Que aquela mulher hemorroíça acreditava que só ao tocar em Jesus ela ficaria curada, e ficou curada. Muitos que depois seguiam Jesus por onde quer que ele estivesse, se encontrasse, Jesus se compadeceu, porque acreditava que ele estava com fome, e multiplicavam pães, centenas, milhares de pães, para saciar, para matar a fome daqueles que o seguiam, de estômago vazio. E aí ele apaziguava as forças da natureza, não é isso? Quando ele vai em direção a Gadara no barco, e aí a tempestade surge, o mar fica revolto, e ele então levanta-se e com as suas mãos ele pede que acalma, e a calmaria volta. E confirmando o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da eternidade, reaparece ele mesmo ante os discípulos espantados, traçando planos de redenção que culminam no dia do Pentecostes, um momento inesquecível do Evangelho, quando seus mensageiros convertem os apóstolos em médiuns falantes, da xenoglossia, falando em várias línguas, porque existiam pessoas ali de vários lugares e várias nacionalidades. E eles falam na praça pública para esclarecimento do povo necessitado de luz. Então, nós vamos observando que, antes de Jesus, as manifestações do mundo espiritual. Durante o ministério de Jesus, acontecem as manifestações do mundo espiritual, e após a sua partida, após a crucificação, no dia de Pentecostes, onde línguas de fogo, onde as entidades luminosas aproximam-se deles, os envolvem, e eles falam de Jesus, o sublime amigo, que renunciando às regiões mais altas veio até nós, para nos trazer esse código luminoso de ética e de moral. Como é fácil de observar, a mediunidade, como recurso espiritual de sintonia, não se confunde com a doutrina espírita que expressa atualmente o cristianismo redivivo, mas sempre que enobrecida pela honestidade e pela fé,
pela educação e pela virtude. É o veículo respeitável da convicção da sobrevivência. Então, o espiritismo estudado, bem entendido, sério, ele representa o cristianismo sobre a terra. Em nenhum momento ele é contra os ensinamentos de Jesus. Seria um absurdo falarmos isso. Não teríamos nenhum porquê. Então o Espiritismo vem nos trazer o Consolador prometido, o cristianismo redivivo, com a sua bela mensagem. Então, gente, dizer que nós somos médiums, que nós trabalhamos numa casa espírita com a mediunidade, através do passe, da incorporação, da psicografia, da vidência, de ouvir, de materializações, é uma das tarefas mais nobres que a espiritualidade nos concedeu e devemos honrá-la com dignidade e com respeito. E a mensagem termina com os apontamentos de Eurípides dizendo: assim, pois, não nos agastemos contra aqueles que a perseguem, através do achincalhe, através daqueles que humilham e zombam e ridicularizam, tristes negadores da realidade cristã. Ainda mesmo quando se escondam sob os veneráveis distintivos da autoridade humana, porquanto os talentos medianímicos estiveram incessantemente nas mãos de Jesus, o nosso Divino Mestre, que deve ser considerado por todos nós como sendo o excelso médium de Deus. Dessa forma, meus amigos, a gente conclui essa mensagem pedindo a Jesus que ampare todos aqueles que têm o seu trabalho, que estudam, que têm família, que têm os amigos, mas que, paralelo a isso, através da mediunidade, seguem Jesus com dignidade e amor, dentro de um templo espiritual, atendendo os irmãozinhos de Jesus, aqueles que sofrem, aqueles que necessitam e aqueles que contam, de alguma forma, com os nossos préstimos. Que Jesus a todos abençoe, que nos fortaleça e que possamos, numa próxima oportunidade, estarmos novamente juntos. Muita paz.